Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre a etimologia da palavra idolatria e como isso tem correlação com o demônio Pan e a importância de você remover essa feitiçaria que é chamado de idolatria. Sim, idolatria é uma palavra que atribui a feitiçaria de Pan. Então hoje nós vamos falar sobre a etimologia, a história, exemplos de idolatria. Você vai entender o contexto dessa feitiçaria que parece cegar os homens. Tudo bem? Então, antes de iniciar o vídeo, vamos lá. Essa é uma série que não se chama Humberto Voltz, e sim Humberto Humilde. Eu sei que o termo humilde você não atribui a si mesmo. Eu quero que você entenda com essa correlação aqui, tá? Que eu venho consertar os meus erros do passado. Tá bom? Afinal, nós não podemos ficar só como um cavalo de corrida, só olhando para frente. Nós temos que enxergar o todo para nós chegarmos numa conclusão, tá bom? Só que antes de iniciar o vídeo, olha só, pessoal. Aqui embaixo, na descrição, tá? Eu estou divulgando a Congregação Cristã no Brasil. Estou divulgando. A partir desse momento, nós estaremos fazendo as obras, tá? Estarei ajudando a fazer as obras de Cristo Jesus. Se você tem algum relato de milagre pelo nosso Senhor Jesus Cristo, se você tem algum relato, alguma história pelo nome de Jesus que você quer contar, você entra nesse Telegram que está aqui embaixo, você manda um áudio, você manda um texto, tá bom? E aí você escolhe o áudio ou o texto, tá bom? E o pessoal da Congregação Cristã vai começar a produzir vídeos sobre testemunha pelo nome de Jesus. Estarei ajudando, mas essa iniciativa não é a minha. Inclusive o canal Humberto Humilde eu vou estar entregando para a Congregação da Cristã. Então realmente, a partir desse momento, o meu intuito é realmente fazer a obra, espalhar a obra de Cristo assim como ele nos ensinou, tá bom? Então quem tiver interesse, tiver aí algum relato de milagre, pelo nome de Jesus, é só entrar no Telegram abaixo, mandar um texto, mandar um áudio, mas tem que se identificar, tá? Então vamos lá. Hoje é uma desintoxicação da alma, tá? E aqui eu não estou falando de desintoxicação do corpo físico. Eu não tenho autoridade para falar do corpo físico, afinal, eu sou gordinho, tá bom? Mas é a desintoxicação da alma, porque da mesma maneira que nós comemos, a nossa alma também come. Só que a nossa alma se alimenta da palavra, tá bom? Então é importante você não alimentar, né, a sua alma com coisas podres. Então vamos lá. Desintoxicação da alma. Nós vamos falar sobre idolatria. Consequentemente, durante esse vídeo eu vou falar sobre Panum, você vai entender esse termo, e sobre o demônio e feitiçaria, tá? Então vamos lá. Origem da palavra idolatria, né? Vem do grego. Quando você fala para a pessoa assim, ó, a origem da palavra vem do latim, isso significa, de forma indireta, que ela vem do grego, porque o latim originou do grego. Então, ela vem do grego, idolatria, tá? Eidolon mais latreia. E o que significa eidolon e latreia? Eidolon significa corpo e latreia, adoração. Então, bem dizer, é uma adoração ao corpo. Só que não para por aqui, porque o corpo significa coisas carnais. Adoração ao que vem da carne. Quando se fala corpo, é carnal, tá bom? Então, adoração ao que vem da carne. Por isso vem né, de eidolon e latria, fica idolatria. Por isso a origem etimológica da palavra idolatria. Nós temos alguns relatos de idolatria através dos néfilins, que foram filhos de anjos caídos, através dos demônios, que muitos consideravam como deuses. Nós temos exemplos disso ao longo da nossa história. Mas um dos primeiros relatos, e assim, é o relato que ficou marcado pela história da humanidade, é o bezerro, aqui eu vou botar entre aspas, porque muitas pessoas falam que foi um touro, muitas pessoas falam que foi um bode, mas é o bezerro de ouro, tá? O que aconteceu nessa época do bezerro de ouro? Como é que aconteceu essa idolatria? Arão criou o bezerro de ouro, tá? Para acalmar os homens. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, tá? Não eram outras leis aqui, tá bom? Recebeu 10 mandamentos. Devido à incredulidade das pessoas em crer em algo espiritual. Então, quando Moisés estava demorando no Monte Sinai, recebendo instruções de Deus,
tá? As pessoas estavam aflitas, atônitas e queriam, de alguma maneira, uma estátua, alguma coisa para adorar. Então as pessoas tinham incredulidade naquilo que era espiritual. E aqui eu preciso dizer para você, tá? Que simplesmente os fariseus que perseguiram Jesus também tinham incredulidade nas coisas espirituais. Cristo Jesus disse o seguinte: derrube esse templo que eu o construirei em 3 dias. E aí o fariseu começou a falar: nossos antepassados demoraram tantos anos para construir isso, e você disse que vai edificar em 3 dias? Aí logo depois, no próximo versículo, fala assim: Cristo falava das coisas espirituais. Então, quando você tem uma incredulidade dessa, em crer em algo espiritual, você precisa crer em algo físico, é um forte passo para a idolatria, porque é uma consequência de atos que vai tornando você estar submisso a uma feitiçaria. Você precisa remover essa feitiçaria, tá bom? Bom, isso também está na natureza do homem. A idolatria está no DNA do homem, tá? E você precisa saber disso dentro do nosso DNA. E aqui eu falo para você que o nosso corpo em carbono, tá? Já tivemos corpos melhores, era pré-diluviana, Jardim do Éden, mas no corpo humano, carbono, tá? Que é 666. Então simplesmente nós temos a origem do mal dentro de nós mesmos, tá? E segundo Johann Hender, tá? O que é idolatria? Presta atenção para você poder entender. A superstição transforma a divindade em ídolo. Foi o que aconteceu com o bezerro de ouro. A superstição transforma a divindade em ídolo. E o idólatra, que segue esse preceito idólatra, é quem crê na idolatria. E o idólatra é muito perigoso, isso é verdade. Eu vou falar que muito perigoso, tá? Pois é um fanático. Então, simplesmente, tá? A superstição transforma a divindade em ídolo, tá? E o idólatra é muito perigoso, pois é muito fanático, tá? E o que é fanatismo? A gente precisa destrinchar, esmiuçar a palavra para que você entenda o que é essa feitiçaria que fazem com você. Muitas vezes, e olha que eu já fui assim, por isso que eu coloco Humberto Humilde, porque eu já fui assim, ó, acreditava em... Tinha uns caras na internet que pra mim, assim, era Deus no céu e esses caras na terra. Então eu acreditava cegamente, tá? Então eu estava naquela época praticando uma idolatria sem perceber, tá bom? Então, o que é o fanatismo? Porque olha só, o idólatra é muito perigoso, pois é um fanático, tá? Todo idólatra, ele é fanático. Por quê? Porque simplesmente ele não consegue enxergar além daquilo que ele vê. Então, simplesmente, ó, o fanatismo, tá? Vamos lá, o que é ser fanático? Ser fanático é fanatismo, tá? E sim, ateísmo se denomina ateísmo também, mas não tem problema, tá? Nós não vamos falar sobre isso agora. É fanatismo, tá? Que vem do grego e latim. Por quê? A origem da palavra fanatismo é francês e também latim, tá? Porém, o latim vem do grego, então vem fanum. A palavra fanatismo vem de fanum. E fanum, o que é fanum? Fanum vem de panum, tá? Fanum é uma derivação da própria palavra etimológica de panum. Panum é uma ação do demônio Pan. Pan é um demônio que provoca medo, discórdia nas pessoas, incredulidade, faz chacota com o próximo. Então isso é o Pan. Por isso que existem palavras como pandemia, pandemônio, porque Pan, ele é a origem desses problemas, tá bom? Então é um demônio que provoca medo, rebeldia nas pessoas, paranoia. Então beleza, então vamos lá. Fanatismo vem de fanum, que deriva de panum. Então, né, o fanatismo, que é uma derivação da idolatria, sempre foi e sempre será uma das artimanhas do diabo. Idolatria é uma das artimanhas dos demônios. Os demônios são submissos ao diabo. Os demônios respondem ao diabo. Então, fanum, panum, fanatismo, idolatria, idólatra, tudo isso deriva de quê? Do diabo. Ele é o arquiteto desse problema, tá bom? Então vamos lá. O que é ser fanático, para você poder entender? É um zelo, tá? Segundo a escatologia, segundo a etimologia da palavra, é o zelo religioso obsessivo. Zelo religioso obsessivo que pode levar a extremos da intolerância, né? Quando você tem um zelo religioso obsessivo, você não aceita mais nada, tá? Que pode levar ao extremos da intolerância. Quem praticou isso? Qual que é a história desse zelo religioso obsessivo que realmente levou aos extremos da intolerância? Foi simplesmente uma das seitas que você conhece bem, que é a seita KKK.
Toda vez que você escreve KKK no Google, sem você saber, você está se arremetendo a Ku Klux Klan, tá? Mas é claro que existem pessoas que não sabem disso. Então não vamos julgar o próximo, nós não devemos julgar o próximo, tá? Mas Ku Klux Klan, que é simplesmente o zelo religioso obsessivo que pode levar a extremos da intolerância, cujo objetivo era o extermínio dos negros. Só para avisar, Jesus era negro, tá? Só para avisar. Tô dizendo que só os negros vão ser salvos. Não, Jesus veio para todos, tá? Inclusive, eu coloquei aqui, Atos 17, 26. Deus criou através de um homem todas as tribos, tá? Todas as nações, através de um homem só. E o objetivo do homem é buscar Deus. Atos 17, 26, tá? Mas, falando aqui, Jesus era negro. Então, quando você tem um zelo religioso obsessivo, você é cego, você não enxerga além daquilo, você acaba criando seitas, ok? Zelo, cujo objetivo é extermínio de alguma coisa. Então é um terrorismo. Isso aqui é um terrorismo. Fanatismo arremete a terrorismo. Idolatria indiretamente remete a terrorismo. E tome cuidado. Por que toma cuidado? Porque fanatismo, idolatria, isso deriva ao terrorismo, terrorismo cibernético, tá bom? Então por isso a importância de não crer em tudo na internet. Uma coisa que você precisa entender, você não pode sair crendo em todo mundo na internet. Por que eu não posso? A internet, no passado, lá para 2010, ela tinha até se salvava. Porque tinham pessoas dispostas a trazer um conteúdo alternativo à televisão. Porque a televisão sempre tinha a mesma concordância. Alguém mandava na televisão. E alguém mandava em quem mandava na televisão. E consecutivamente assim. Então a televisão tinha uma linha de pensamento. Induzia todo mundo à mesma linha de pensamento. Esse é o projeto chamado MKUltra, que tem a finalidade de doutrinar as pessoas, idolatrar as pessoas, tá bom? Então veio a internet, veio o YouTube, né? E novamente as pessoas tiveram a oportunidade, tá? De simplesmente poder ter uma outra alternativa em 2010. Foi passando os tempos, tá? A internet, tá? O YouTube foi se transformando na nova televisão. Virou televisão. Você tem barraco no YouTube, você tem canal de fofoca no YouTube, você tem assunto totalmente desconexo, você tem uns idólatras por aí, você tem uns fanáticos por aí, você tem um monte de gente na internet por aí. E muitas vezes não condiz com a realidade. Não é porque eu estou fazendo um vídeo no YouTube que eu sou o dono da verdade. Você precisa enxergar o todo. Você não pode ser como um cavalo de corrida. Você tem que enxergar o todo. Às vezes você está correndo aqui e tem duas árvores esperando você aqui, ó. Você tem que enxergar para você poder dar uma freada onde é que você está indo, tá? Então, pessoal, a importância de você entender que não é para você ficar nessa feitiçaria, porque idolatria é um tipo de feitiçaria através do demônio Pan. Agora vamos lá. O que é importante você entender? O que Jesus dizia? Agora aqui uma visão de Cristo Jesus. O que Jesus dizia sobre idolatria? Olha só, ele ensinou através de uma única frase, para você poder usar como termo se é certo ou se é errado. Se alguém é bom, se alguém é ruim. O próprio Jesus ensinou através de uma frase: pelos frutos vos conhecereis. Porque não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Então, pelos frutos vos conhecereis. Aqui entra uma coisa. Quando você vai na televisão, aqui eu explicando sobre a televisão, ou sobre a rádio, ou sobre o YouTube, ou sobre canais no YouTube. Quando você entra nessas mainstream, na televisão, quando você assiste aquele programa de televisão, aquela novela, você sai dali, tá, edificando a Jesus Cristo? Você sai dali edificando a sua vida, ou você sai dali pensando em comprar uma geladeira porque apareceu na televisão, pensando em comprar um carro novo porque apareceu na televisão, pensando em comprar aquela roupa de marca porque apareceu na televisão, ou você sai dali edificado? Se você não sai dali edificado, tem fortes indícios daquele projeto chamado MKUltra está te idolatrando, está fazendo você ter uma visão única. E isso acontece também na internet. Muitas vezes nós assistimos a internet, pensamos que aquilo ali é a verdade absoluta, sendo que não é. Ninguém é dono da verdade. O próprio Deus falou. O único que é dono da verdade é Deus, não é os homens. Os homens não foram feitos para serem donos da verdade. O único que tentou isso foi Lúcifer e caiu do céu. Então a importância de você não ser idólatra, porque isso é uma feitiçaria. Todo mundo que idolatra homens, idolatra alguém, está enfeitiçado pelo jugo de Pan. A pessoa não consegue enxergar o todo. A pessoa não consegue enxergar os próprios erros. Não consegue. Você precisa
remover essa maldição. Como é que nós removemos essa maldição? Como é que nós removemos essa feitiçaria? Porque sim, existe uma frase que remove essa feitiçaria. Afinal, o nome de Jesus, se você usar no Japão, na China, na Espanha, no Brasil, nos Estados Unidos, você expulsa demônios. É o nome que anuncia a vida. Esse nome está, inclusive é dito na Bíblia, que se dobra o joelho daquilo que está no céu, na terra e debaixo da terra pelo nome de Jesus. Então esse é um nome que, assim, no mundo inteiro, tá? O mal foge. Todo o mal, todo tipo de feitiçaria, de panum, todo tipo de arquimanha do diabo, ela é quebrada. Como é que você faz isso? Através do nome de Jesus Cristo. Então eu vou ensinar para você um conceito para você parar de seguir e idolatrar os homens. Você vai escrever em canais, tá? Inclusive pode escrever até no meu. Seguinte, ó, olha só. Eu sigo a Jesus, tá? E o meu Senhor não é idolatria. Quando você começa a escrever isso, você, peraí, eu sigo a Jesus e o meu Senhor não é idolatria. Quando você escreve isso, quando você lê, pronuncia, porque assim, ó, claro que se você for mudo, não tem problema, tá? Jesus Cristo veio para todos, você pode falar na mente. Mas quando você fala o verbo, quando você traz aquilo da mente, tá? Do subconsciente, para você verbaliza, você ganha força. Então, quando você fala, olha só, eu não vou seguir a homens, não vou ser idólatra, em nome de Jesus. Pronto, eu não vou seguir a homens, não vou ser idólatra, em nome de Jesus. Você expulsa essa feitiçaria de panum, de pan, que é a idolatria. Então é importante você seguir os preceitos de Cristo, Cristo Jesus, porque simplesmente Ele é o nome que está acima de todos os nomes, tá bom? Então, pessoal, nós temos que tomar cuidado. A nossa alma, da mesma maneira que o nosso corpo ele ingere comida, da mesma maneira que o nosso corpo ingere comida, a nossa alma ingere comida também. Só que muitas pessoas falam assim, Alberto, você tem que cuidar do seu corpo. Correto, tem que cuidar do meu corpo. Correto, corretíssimo. Só que eu não posso ter adoração no meu corpo, porque a adoração do meu corpo é exatamente idolatria, tá bom? Então acontece o seguinte, você, da mesma maneira que o seu corpo come o alimento, a alma alimenta também, só que a alma vive da palavra. Jesus Cristo mesmo disse, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que pronuncia. O nosso alimento espiritual é a palavra. Se você absorve uma coisa que completamente faz você ter medo, paranoia, faz com que você fique incrédulo com o Senhor Jesus Cristo, com qualquer coisa, você está se alimentando de coisas podres. Você precisa se purificar, pois aquilo que não edifica destrói, detona. Então nós precisamos edificar a nossa vida. Vou dar um exemplo para você de como é que você consegue remover a feitiçaria da idolatria. A televisão, principalmente os jornais, sabe, aqueles no passado era linha direta, eles até colocavam de madrugada. Hoje em dia não, tá escancarado. Morreu alguém, chega aquelas van de jornal e começa a filmar a pessoa morta. Ligar para ajudar, para poder tentar prestar socorro, não, mas tem que filmar. Né? Tem que fazer o pão de cada dia, né? Tem que fazer através da destruição e morte. Isso é terrível, tá? Então acontece o seguinte, a televisão é muito mestre nisso. A televisão, ela é muito mestre em idolatria. Só que você não vai ver a televisão falando sobre idolatria. Você vai ver a televisão falando sobre panum, que é uma derivação de idolatria. E o que a televisão faz? Jornalismo. O que é jornalismo? Morreu tal pessoa, fortes furacões em tal lugar, não sei o que, gelou em tal lugar, deu pico de luz, segundo, na época, segundo o Papa, no ano 2000 o mundo vai acabar. Então assim, esse é o panum, esse é o panum. A televisão está te induzindo para você enxergar só uma vertente, você só enxerga aquela vertente, e quando você for reparar, você estragou a sua vida para trás. Por conta de idolatria, fanatismo, que vem, fanatismo, fanum, tá? Então tudo se origina, essas palavras do mal se originam a demônios, é óbvio. Então tem que tomar muito cuidado. A televisão, ela é mestre em criar contenda e discórdia. Você tem novelas, briga, olha só, o que é novela, por exemplo, tá? Um exemplo de novela. Eu não assisto novela, tá? Tem muito tempo, mas eu vou dar um exemplo da época que eu assistia. Eu acredito que não mudou nada até agora, porque a técnica é sempre a mesma, né? O que é? Criar discórdia, treta e confusão.
Então fulano ali briga com tal pessoa, fulano ali agride tal pessoa, fulano ali fala mal do próximo. Então começa essa discórdia na televisão. Já começa o quê? O panum. O panum. Aí depois que sai a novela, começa o quê? O jornalismo. E o que é o jornalismo? Panum. Toda hora panum de novo. E depois que sai o jornalismo, começa programas abertos que toda hora tá falando indiretamente de panum. Então a televisão, ela é destinada a criar medo nas pessoas. Por quê? Porque o medo vende bem. O medo, ele faz com que as pessoas comprem. Quantas pessoas que não... Vou dar um exemplo. Quantas pessoas que não compraram álcool em gel? Quantas pessoas que não compraram álcool em gel? Por medo do problema. É o panum. Panum vende bem. Então muitos usam o medo para vender como ferramenta de vendas. E aqui eu preciso falar uma coisa para vocês. Quando vocês utilizam mecanismos de medo para vender, o seu dinheiro que você recebe, tá? O seu dinheiro, principalmente televisão, essas coisas, quando você usa mecanismo do medo para vender, o seu dinheiro não vem de Deus, não vem dos céus. Quando você recebe dinheiro na sua casa, o Criador tem que abençoar esse dinheiro. Se esse dinheiro não vem pelos frutos, não vem por algo positivo, o que acontece? Esse dinheiro nunca dá pra nada. Ele sempre acaba, some, perde, dá problema no seu carro. Acabou de ganhar dinheiro, seu carro fura pneu, bateria quebra, acabou de receber. Por quê? Porque vem do panum. Então, esse dinheiro, ele não vem de Deus. De quem que ele vem? Ele vem de Baal, ele vem de toda essa escatologia demoníaca, né? São demônios. O pessoal fala vários nomes, Moloch, eu não quero falar nome feio, tá? Tem até um nome pro demônio do dinheiro, eu não quero nem falar esses nomes aqui, tá? Mas então quando você recebe dinheiro, um exemplo, tá? Que vem desse panum, tá? O dinheiro nunca dá pra nada. Você pode receber 100 mil reais, você pode receber R$1.000, R$500, R$100. Se esse dinheiro vem de panum, tá? Pode ter certeza que em pouco tempo ele vai embora, ele não fica na sua mão, porque ele não semeia, tá bom? Então é um dinheiro que sempre tá errado na vida. Você ganhou algum dinheiro criando discórdia, confusão, medo, ira nas pessoas, esse dinheiro não fica na sua mão. Infelizmente você perde esse dinheiro. É uma lei espiritual. Agora, se o seu dinheiro vem do Criador, bênçãos, vem do Criador, o que acontece? Esse dinheiro fica com você, ele mantém com você. Esse dinheiro gera bons frutos. Então, simplesmente, tá? Você tem que saber de onde vem o seu dinheiro. Por isso aqui é um exemplo, tá? É um exemplo sobre dinheiro. Então é importante você saber sobre esses problemas. Hoje, você aprendeu sobre idolatria, que é um feitiço de Pan, demônio Pan, que vem de Panum, Fanum, que é medo, discórdia, contenda, briga, fofoca, ira, paranoia, fanatismo. Tudo isso vem, né, de uma escatologia bíblica demoníaca que vem para destruir sua vida. Nada disso edifica sua vida. Idolatria não edifica sua vida. Fanatismo não edifica sua vida. Zelo religioso obsessivo não edifica sua vida. Tudo isso não edifica sua vida. Fofoca não edifica sua vida. Então é importante você saber com aquilo que você se alimenta. Se você se alimenta espiritualmente com algo bom, você simplesmente mantém o teu espírito no esplendor. Quando você mantém o seu espírito no esplendor, você está em paz consigo mesmo, você começa a valorizar mais a tua família, você começa a valorizar mais os teus filhos, você começa a valorizar mais o próximo, você começa a ser mais caridoso com o próximo, e você começa a fazer o quê? Exatamente o quê? Amar o próximo, né? Como a ti mesmo, é o mandamento de Jesus Cristo. Quando você está fazendo o oposto de idolatria, você está fazendo o segundo mandamento do Senhor Jesus Cristo. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos resumem, né, o Êxodo 20, né, os 10 mandamentos. Então esses dois resumem os 10 mandamentos, tá? Inclusive fala sobre isso em Lucas, tá? 18 até 22, tá? Fala sobre isso, explicando sobre isso. Você resume esses 10 mandamentos em dois. Quando você fala, olha só, presta atenção, quando você fala assim, que você vai amar o próximo, tá? Como a si mesmo, você não faz zelo religioso obsessivo, não faz fanatismo, você quebra toda essa rotina. Por isso, o amor ao próximo é muito importante para remover feitiçaria. As pessoas que amam o próximo, que são caridosas, pessoas que realmente estão dispostas a ajudar, essas pessoas não são enfeitiçadas. Não são enfeitiçadas por fanum. Não são enfeitiçadas, muito pelo contrário. Essas pessoas, elas são asseguradas pelo mandamento de Jesus Cristo. Quando você pratica o mandamento de Jesus Cristo, você é blindado pelo mandamento.
tá? Então o demônio não consegue imputar na sua vida. Vou dar um exemplo para você. Sabe aquelas pessoas que são felizes? Né? Humberto, eu fui pro interior do Rio Grande do Sul, né? Eu já fui, é muito bom, gosto muito de lá. Fui pro interior do Rio Grande do Sul, encontrei lá um casal, né, de velhinhos, muito bom, pessoal super feliz. A mulher me recebeu de braços abertos, fez um cafezinho, não sei o que, tal. Pronto, beleza. Aí recebeu. Aí você vê que a pessoa tá feliz, a pessoa tá alegre. Às vezes a pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa não tem 2 sacos de arroz na casa, tem 1 saco de arroz. Ela só consegue comprar 1 saco de arroz por mês, ela consegue comprar 1 saco de feijão por mês. A casa da pessoa, às vezes, tem umas frestas de buraco assim, ó, na madeira ou no concreto. A casa precisa de reforma. Você olha para a pessoa e fala assim, meu, eu não moraria nessa casa, eu não conseguiria morar. Mas aquela pessoa mora e é super feliz. Porque essa pessoa não está vivendo o jugo dos demônios. Essa pessoa não vive sobre o jugo dos demônios. Essa pessoa vive sobre o jugo de Jesus Cristo. Por isso que os apóstolos, quando eram presos, eles sorriam, davam graças, e os prisioneiros não conseguiam entender. Falaram, meu, peraí, o cara tá preso, perdeu os bens, realmente a vida do cara ficou, entre aspas, desgraçada, muito pelo contrário, ficou edificada, e o cara tá lá sorrindo, feliz, chorando, agradecendo a Jesus. Claro, porque essa pessoa saiu do jugo dos demônios e agora vive para Jesus Cristo. E quando você vive para Jesus Cristo, você remove todo esse mal. Você consegue viver por ele. Você vive e pratica o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama Jesus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. E o próximo é aquilo que eu falo, é a praticação de caridade. E aí você começa a ser feliz. Então muitas pessoas, vou dar um exemplo para você, tá? Muitas pessoas pensam assim, olha só, vem um problema aí, eu não sei se eu vou conseguir resolver, eu não sei se eu vou conseguir pagar o boleto, eu não sei se eu vou conseguir resolver tal situação da minha vida. Não sei, tá bem complicado, eu não sei o que eu faço. Aí, outras pessoas pensam assim, nossa, é tanta notícia ruim no mundo que eu penso que pode ser que o mundo acabe. Aí vem outra pessoa e pensa assim, nossa, é tantos problemas no mundo, tantas doenças, que pode ser que eu venha a ser contaminado. Então quem pensa em coisa ruim, alimenta o seu eu interior com coisa ruim e fica suscetível a esses problemas. Fica suscetível. Por isso, existe um estudo que fala o seguinte, 2 homens trabalhavam numa mineradora. Um pegou câncer, o outro não pegou câncer. Porque os caras trabalhavam debaixo de terra, mais de 1000 km para baixo, e mexiam com alguma coisa tóxica lá. Então, um pegou câncer, o outro não pegou câncer. O que pegou câncer ficava assistindo notícia ruim, ficava fazendo coisas ruins, ficava pensando, nossa, mano, não sei o quê, e ficava paranoico. O cara ficava totalmente doido. Esse pegou câncer, porque alimentou a alma com coisas ruins e pelos frutos vos conhecereis. Se você está alimentando algo ruim, essa coisa ruim vai se alastrar no seu corpo. E ficou doente, né? Inclusive, muitos falam que o fruto das doenças é espiritual. O fruto das doenças, tá? Então, simplesmente, esse ficou doente. O outro que trabalhava debaixo da terra mais de 1000 metros nunca ficou doente. Por quê? Porque o cara ficou feliz. Ele era agradecido porque tinha o que comer. O cara agradecia pelo almoço, agradecia pela janta, agradecia pelo café da manhã. Ele agradecia por ter um teto, por ter um cobertor. A pessoa era feliz. Mesmo ela tendo muito menos que qualquer outra pessoa, a pessoa era feliz e é feliz. E a felicidade faz com que você absorva coisas boas. E você absorvendo coisas boas, a raiz de todos os problemas, as doenças, né, principalmente, vem do mundo espiritual, a pessoa não adoece. Então, tinha 2 pessoas trabalhando na mineradora, uma ficou doente, né, com câncer, o outro nunca teve problema. Por quê? Porque nunca se abastecia com esses problemas. Então, é importante para você conhecer a origem. Se você conhece a origem da palavra idolatria, panum, fanum, você não pratica essas coisas. Você não alimenta o teu espírito com essas coisas. Muito pelo contrário, você edifica a sua vida. E falando em edificar a sua vida, tem um canal aqui embaixo, eu vou deixar um link na descrição, como vou deixar o Telegram, para quê? O que você vai fazer neste Telegram? Se você tem alguma história, tá? Alguma coisa que você queira compartilhar, algum milagre de Jesus, algum testemunho do Senhor Jesus, que você queira compartilhar, que você permita que alguém publique no YouTube, e aqui a pessoa que vai publicar não vai colocar o nome, tá? Não vai colocar só o primeiro nome da pessoa. Se você permite, tá? O que você vai fazer? Você vai estar ajudando a obra, tá? Você vai estar praticando o oposto disso aqui. Você vai estar ajudando, né, o mandamento do Senhor Jesus Cristo.
amar o próximo como a si mesmo. Quando você dá testemunho do Senhor Jesus Cristo, você tenta ajudar o próximo, você fala assim, Humberto, eu não tenho condições de ajudar. Mas supõe que você, por exemplo, alguma coisa na sua vida teve um milagre. Humberto, teve um milagre do Senhor Jesus Cristo na minha vida que aconteceu assim. Você conta para as pessoas, o que acontece? As pessoas vão ver, nossa, o Senhor Jesus Cristo salva. E vai começar a seguir Jesus Cristo e vai edificar a vida. Então, às vezes, você acha que não consegue ajudar, mas você consegue. Então tem um link aí na descrição, tá bom? Então, pessoal, toma muito cuidado com esse tipo de coisa. Toma muito cuidado com que você alimenta a sua alma. Porque se você alimenta a sua alma com coisas ruins, infelizmente, né, você será uma pessoa ruim. Você simplesmente vai estar no jugo dos demônios. No jugo dos demônios, fanatismo, zelo religioso obsessivo, terrorismo cibernético, idolatria. Então, assim, é muito melhor você alimentar a sua alma com coisas boas. Tá bom? Afinal, né, ninguém sabe quando as coisas vão acabar, ninguém sabe quando o mundo vai acabar, e independente de você tentar se salvar, o próprio Jesus Cristo mesmo disse, né, aquele que tentar se salvar perderá, e aquele que se perder a sua vida em minha causa, a ganhará. Então vale muito mais amar o Senhor Jesus, viver a sua vida no esplendor de Cristo, sem alimentar essa alma com podridão, para que você possa praticar a sã doutrina de Cristo, tá bom? Se você não faz isso, você está praticando o jugo de demônios, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, sou Humberto Voldes e leia os comentários aqui embaixo, tá? Humberto Voldes não, peço mil desculpas, né? Mil desculpas. Humberto Humilde. Forte abraço.